Olá pessoal, bem-vindo de volta para mais um vídeo nesse canal. Desculpa aí a voz hoje um pouco fanha, tive que fazer umas palestras ontem à noite, né? Uns amigos aí, nós tivemos que conversar um pouquinho. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no podcast Subjetivamente Falando de Gente, e que a coisa que eu mais gosto de fazer é falar com gente, e principalmente falar sobre relacionamento. Nossa convidada de hoje, ela veio de muito longe para nos privilegiar aí com um bom bate-papo. Faremos um bate-papo aqui abordando algumas vertentes de relacionamentos, principalmente sobre relacionamentos abusivos, a partir de estudos e experiências. Então, nós viemos aqui trazer isso para vocês hoje. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar. Nós vamos combinar uma coisa, o seguinte, você já vai lá, ó, mete o dedão no like e curte. Se no final você não gostar, você vai lá e aperta o descurtir. Que isso nós vamos mantendo aí um relacionamento. Afinal de contas, nós estamos construindo um relacionamento, né? Sem mais delongas, vou apresentar para vocês ela que tem cara de, como diz o nosso amigo, rica, muito rica, veio de longe para participar. Michele, eu não vou falar o sobrenome porque vai travar a língua. Michele, se apresente, por favor. Quem é Michele? Já aproveita e já emenda aí, por favor. Obrigada pelo convite em primeiro lugar. É uma honra estar aqui. Eu realmente vim do Paraná, minha primeira vez em Minas, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Michele Krieger, sou pós-graduada e formada em terapia e com especialização agora em terapia de relacionamentos. Bacana, especialização em relacionamento. Eu sou um especialista em relacionamentos, há muito tempo eu venho estudando, né? Comportamentos humanos em relacionamentos, e é muito interessante que quando a gente para conversar sobre, né? A gente vai se identificando com os assuntos a partir de experiências próprias também, e aí a gente vai entendendo e se encontrando naquilo que faz de melhor, que é o nosso intuito não é ensinar ninguém a se relacionar. Nosso intuito é, a partir de uma experiência vivida e um aprendizado, demonstrar de uma forma com que seja um exemplo ou algo que a pessoa possa se identificar e seguir também. Exato. Se hoje tivesse que te fazer uma pergunta para definir um relacionamento abusivo, como você definiria aí um relacionamento abusivo? Eu acho que tem muitas coisas, né, que a gente pode englobar dentro de um relacionamento abusivo, mas acho que já começa dentro da premissa de que se você não puder ser você, se você tiver que mudar a sua identidade, se você é uma pessoa que está sendo controlada, se você é uma pessoa que se sente muito mais com medo e preocupada dentro do relacionamento do que leve, do que feliz, do que completa, do que amada, você está num relacionamento abusivo, seja homem ou seja mulher, né? Exatamente. Tem até algumas conversas de... Quando se fala em relacionamento abusivo, vem sempre aquela... Preconiza-se de que o relacionamento abusivo ele é sempre do homem para com a mulher, e não necessariamente assim. Existem essas duas vertentes. É lógico que a prevalência é, de fato, essa vulnerabilidade trazida para o sexo feminino. De fato, há uma prevalência nesse relacionamento dessa forma. Entretanto, algumas pessoas também, quando se fala no relacionamento abusivo, entende-se como relacionamento abusivo apenas um relacionamento amoroso, e não. Ele se estende ali nas relações interpessoais também. Sim. E vai comprometendo, né? E é interessante, Michele, nós já conversamos bastante sobre o quanto é difícil identificar, né? Exato. Quem está ali envolvido nessa questão, o quanto é difícil identificar o mundo ao seu redor vê a toxicidade desse relacionamento, entretanto a gente ali não consegue enxergar. Me fala um pouquinho sobre esse fato de estarmos envolvidos emocionalmente num relacionamento tóxico e não termos forças para sair. Na verdade, eu acho assim que já começa, na maioria das vezes, com as pessoas que nem sabem o que é um relacionamento abusivo, talvez porque nunca ouviram falar, nunca tinham vivido, e não tem muita noção. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para entender que eu estava num relacionamento com um narcisista, porque eu não sabia o que era o transtorno de narcisismo, eu nunca tinha ouvido e estudado sobre, né?
Acho que já começa por aí, né? Que as pessoas precisam saber mais a respeito do assunto, tomar mais consciência do que é para entender o que está vivendo. Mas eu acredito que o fato de você ter uma dependência emocional muito grande e, no caso, por exemplo, com um narcisista especificamente, que existe todo aquele início envolvente, sedutor, que ele se torna o príncipe encantado, o homem da sua vida, porque ele veste um personagem para te encantar, né? Para te atrair. Uhum. Ele se torna exatamente a pessoa que você precisa, então ele te estuda. No meu caso, ele estudou exatamente o que eu necessitava, né? As coisas que eu desejava num homem, e ele se transformou nessa pessoa. Então, quando você começa a passar por alguns momentos de controle, de abuso, aí vem o descarte, né? E aí a pessoa depois ela volta a te procurar, prometendo que vai mudar, que reconheceu o erro, te reconquista, aí te descarta de novo. A pessoa não entende exatamente o que está acontecendo, ela só acha que ela está lidando com uma pessoa difícil, com uma pessoa que às vezes não sabe lidar com as emoções, ou que traz dificuldades do passado e que não está sabendo lidar ali no relacionamento, mas a gente sempre acredita que aquilo vai mudar, ou a gente sempre acredita que aquilo é só uma fase. Então demora muito para a pessoa entender o ciclo que ela está vivendo, né? Que ela precisa se libertar. E demorou muito para eu entender. Alguns dos fatores, né? Se a gente for parar para elencar aqui, a gente vai elencar diversos fatores que detêm aí, que mantêm uma vítima, né? Como é citado em alguns artigos, num relacionamento abusivo. E eu sempre trago sobre 3 eixos centrais: culpa, medo e esperança. E isso muito trazidos de relacionamentos anteriores, ou da forma com que essa pessoa aprendeu a se relacionar desde aí da infância, Sim. né? Interpessoalmente. E aí vem trazendo nossa plateia hoje tá, ó. E aí, medo, culpa e esperança. O medo de que saindo daquela relação será muito pior. Do que vai encarar naquela relação, fora daquela relação, será muito pior do que aquilo que está vivendo. A culpa, por achar que é essa pessoa que está causando todo o transtorno no relacionamento. Então vai carregando essa culpa, e aí vem a esperança, que aí completa o ciclo. Tem a esperança de que aquilo vai mudar um dia, porque o abusador, ele vai trazendo ensaios de que vai melhorar a relação. Sim. Consegue aquilo que almeja, volta no ciclo. E a pessoa, a vítima, quando ali ela perde a sua própria identidade e passa a ser controlada pelo querer de outra pessoa. Então está mais fragilizada, então ela entra facilmente nesse ciclo vicioso de estar presente ali e não conseguir sair, mesmo às vezes enxergando essa toxicidade nesse relacionamento. Já teve algumas vezes que você enxergou isso daí e preferiu não acreditar que era mentira, mas tentar se convencer de que era mentira? Sim, é extremamente normal, né, que isso aconteça. E eu acho que desses 3 pontos que você falou, que eles realmente são cruciais, eu acho que a esperança é o fator mais decisivo para você se manter naquela situação, porque eu tenho, inclusive, um amigo numa situação recente, né, de um relacionamento narcisista, em que ele veio conversar comigo justamente a respeito do ponto esperança, né? Ah, mas é que eu acredito na mudança das pessoas. E ela me procurou, falou que agora ela está fazendo terapia, e que agora ela reconhece, e eu acredito muito na mudança das pessoas. E eu conversei bastante com ele a respeito desse assunto, porque de fato eu também já passei por essa fase, né? É normal. E quando a gente sonha em estar com aquela pessoa, a gente sonha que aquele relacionamento seja verdadeiro e que ele, em um determinado momento, seja estável e leve,
a gente coloca todas as nossas esperanças, deposita todas as nossas fichas na esperança da mudança, na verdade, né? Então, isso é o que mais faz, por exemplo, esse ciclo, né, de termina, volta, que é muito normal em pessoas que têm esse tipo de relacionamento, né, ir e voltar várias vezes. E aí, eu conversando com ele, eu falei exatamente sobre isso. Eu também acredito na mudança das pessoas, com certeza acredito, mas em pessoas saudáveis, né, pessoas normais, saudáveis, pessoas que têm um transtorno de narcisismo, porque é um transtorno, a gente está falando de uma outra situação, né? Uhum. Então, assim, não existe essa esperança de que a pessoa mudou, de que ela vai mudar, de que o relacionamento vai ficar saudável um dia, que não vai. Isso realmente não existe. E a gente tem que passar por esse processo de uma forma bem dolorosa para a gente conseguir entender, né? Porque muitas pessoas de fora falam, né? Às vezes algumas coisas a respeito disso, mas a gente acha que o que a gente vive só a gente sabe, né? Não, eu sei o que ele é para mim, eu sei o dia a dia, eu sei. Então é uma coisa doente, o mundo tá né? doido, o mundo tá doido e tá enxergando coisas. Tem uma questão que eu trago sobre relacionamento abusivo também, que traz uma grande dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, porque, primeiro, há uma projeção do que aquela pessoa representa para a vítima, né? Então, eu idealizo algo, projeto algo, então eu espero que aquilo aconteça. E a partir de projetar algo, eu invisto emocionalmente, eu invisto emoções, invisto tempo, invisto uma série de fatores nesse relacionamento pelaquela idealização que eu fiz. Abrir mão de algo que se idealizou é complicado. E aí vai esbarrar novamente na culpa. Eu estou sendo fraco demais? No medo. E se eu não conseguir investir isso em alguém, ou se eu não... às vezes, estar longe dessa pessoa vai me causar um mal maior, né? E a esperança, ela sempre está ali, ó. A esperança, ela está dando a mãozinha toda hora, né? E é interessante quando a gente esbarra nesses assuntos, quando a gente vai fazendo uma introspectiva aí, e você se depara com as perguntas que hoje as pessoas me fazem. Mas vem cá, você não via? Eu via, mas ver é diferente de querer enxergar, né? Então, assim, e você, o que hoje tem para você de ponto crucial que te levou aí a tomar a decisão de não viver um relacionamento abusivo mais? A partir do momento que, como você disse, que eu vi o que estava acontecendo de uma maneira mais intensa, não só as pessoas comentando, né, mas eu tive essa percepção. Eu entrei num ciclo de crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido crise de ansiedade na minha vida. E eu comecei a ter crises severas de ansiedade. Eu entendi que aquilo estava se tornando grave. E quando eu me aprofundei realmente no assunto, eu acho que foi o que mais me deu forças. Quando eu me aprofundei no assunto, quando eu comecei a ouvir mais, ler mais, entender mais, foi quando eu percebi que aquilo, na verdade, não era algo real, né? Você vive uma coisa inventada, você chega no entendimento de que aquela idealização nunca vai ser atingida, né? Então, eu acho que é o momento em que você tira forças para você sair. Não é fácil. Uma das coisas que eu costumo reforçar, que é muito falado e que eu acho importantíssimo, é o contato zero, né? Eu percebo que algumas pessoas ainda não conseguem, mesmo saindo dos relacionamentos, mesmo entendendo que precisa o contato zero, elas não conseguem. E é nessa pequena margem de abertura que dão para as pessoas entrarem que elas acabam voltando. E algumas até 5, 6 meses depois de distanciada, né? Que a gente acha que já está tudo bem, que está superado, e um contato
é o suficiente para destruir todo o caminho que você percorreu, né? Você estava lá no alto da montanha, de repente você vai ter que voltar tudo de novo e começar a subir. Então, o contato zero, eu achei que foi importantíssimo. Essa quebra de vínculo, né? Porque você precisa também mudar o ambiente, né? Se você mantém aquela pessoa ali no mesmo ambiente que você, de uma certa forma, entendo eu, que a partir do momento que você tem essa dificuldade e não quer cortar esse contato e aí manter um contato zero, você, de uma certa forma, você quer alimentar a velha esperança, que ela tá ali sempre, né? É porque se eu abrir mão de tudo e contato zero, ela vai viver a vida dela e vai esquecer de mim. E eu vou perder para sempre. Vou perder para sempre. Mas assim, você já perdeu, né? Sim. Já perdeu. Agora, o risco, se é que pode trazer de risco, o risco que você corre é de você se reencontrar. Existem fases, existem fases. Eu já tive fase em que eu não consegui ter o contato zero, justamente porque, no fundo, eu ainda estava na fase da esperança, né? Então, eu queria deixar uma margem para, se a pessoa realmente tivesse mudado, ela conseguir chegar até a mim. Então, eu não podia estar tão inacessível. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa entender que ela tem uma dependência emocional daquela outra pessoa. Ela tem um sonho, uma história que não aconteceu, né? Uma idealização que não aconteceu. Então, ela vai sentir falta. Ela vai sentir a dor do que não aconteceu, da perda, do que não foi real. Enfim, isso tudo vai passar. Mas se ela não tiver realmente essas portas fechadas, a pessoa vai voltar e 2 minutos de conversa é o suficiente para te envolver emocionalmente de novo, né? Precisa de muito pouco. Às vezes não precisa nada, né? Às vezes a própria... eu sempre vou falar sobre vítima e agressor, né? Nessas duas condições, para não falar o homem ou a mulher, vou trazer sempre nessa questão de vítima e agressor. A própria vítima, ela faz essa menção de que está necessitando de que o agressor a procure. É esse movimento que acontece. Eu tive noção, um dia eu acordei para entender todo o processo que eu estava envolvido, quando em uma inadvertida conversa, um amigo me falou: melhor viver no vermelho por um período do que no amarelo a vida inteira. E ele nem estava falando de relacionamento, mas isso me deu um insight, porque eu vivia um relacionamento no amarelo o tempo inteiro. É aquele cuidar para que qualquer comportamento meu não gerasse uma briga, ou até mesmo me esconder, porque o comportamento de outra pessoa em relação a mim poderia gerar uma briga também. Porque normalmente é assim que acontece, né? Tudo gera... A gente vive pisando em ovos, né? A gente vive pisando em ovos. A gente acorda e vai dormir pisando em ovos. E como né? Uma pessoa... Como que você poderia definir pra gente, trazer pra gente, a partir da sua perspectiva, uma pessoa que decidiu sair desse amarelo e encarar ali de fato o vermelho? Como é esse período vermelho aí? Olha, no meu caso, eu busquei ajuda em terapia, busquei ajuda... Façam terapia, gente. É verdade. Façam terapia. Terapia é vida, ajuda, né? É vida. Continua. Eu busquei ajuda com terapia, eu busquei ajuda consumindo muitos conteúdos a respeito do assunto, né? Então, quanto mais eu entendia que aquilo que eu estava vivendo era realmente uma loucura, mais aquilo me dava forças, né? Para não voltar. E em Deus, eu acho que a fé que eu tenho e o entendimento, né, de que Deus tem o melhor para nós, me fez permanecer realmente nesse contato zero, nessa distância. E aí foi um processo, né, um processo da espiritualidade, juntamente com o estudo a respeito do assunto e da terapia, que foi o que me reconstruiu. Você foi formando aí novos pilares, né?
Porque uma das grandes questões, o que compromete muito, impede às vezes com que a vítima saia desse relacionamento, é que ela mantém esse relacionamento como um único pilar da sua vida. E aí é como se é uma mesa que não tivesse uma base, tivesse um único pé. Se aquele pé quebrar, acabou, né? Exato. Então cai mesmo. E a pessoa, ela mantém o relacionamento como um único pilar da sua vida. E eu percebia em mim especificamente, inclusive eu falo no meu livro, que a gente acho que vai falar. Hoje, me dá estranho isso, me dá esse livro que isso. Eu vejo que a carência é um pilar muito forte, né, que faz com que as pessoas entrem em relacionamentos tóxicos. E no meu caso, eu tinha essa carência e eu tinha uma necessidade de ter alguém junto comigo para eu ser feliz. Eu falo isso no meu livro, é uma sensação de que se eu não tivesse alguém comigo, eu não estaria feliz, eu não me sentiria completa. E eu acho que a grande virada foi exatamente esse momento em que eu fiquei mais de um ano nesse processo de terapia, de espiritualidade, de autoconhecimento, que eu consegui me libertar dessa carência, dessa necessidade de ter alguém comigo para me sentir completa e conseguir me amar na solitude. Hoje eu sou uma pessoa completa comigo mesma. Alguém que vai vir ainda para minha vida vai vir para me completar, para somar. Mas hoje eu não preciso de ninguém para me sentir completa. E isso é essencial. Você tocou num ponto muito importantíssimo e que eu gosto de falar. As pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividirem objetivos e vida em comum. Mário Quintana traz essa, e eu gosto muito dessa citação do Mário Quintana. Porque as pessoas, elas acham, eu preciso encontrar a minha metade. Peraí, você já está entrando, faltando a sua metade numa relação? Verdade. E a relação, ela se constrói quando duas pessoas inteiras se entregam àquela relação. Esse é o meu entendimento. Quando você está, de fato, inteiro em uma relação, você sabe que você não precisa de ninguém. E aí, quando você não precisa, há uma escolha. E quando há uma escolha, há uma consciência. Exato. E é nisso que eu construo hoje o meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento com uma mulher espetacular, uma mulher sensacional, porque nós nos escolhemos todos os dias e nós escolhemos todos os dias cuidar do nosso relacionamento. Mas vocês nunca tiveram conflitos? Não. Tivemos diferenças de opiniões? Claro que sim. Se falar que não, mas toda diferença de opinião requer que você tenha um alto senso de responsabilidade e saiba o porquê você tem aquela opinião, não significa que a outra opinião, que é diferente da sua, seja errada. Sim. São dois pontos de vista diferentes. Sim. E como comunicar isso? Essa a questão. Como comunicar isso? Aí tem uma série de fatores de comunicação não violenta, comunicação compassiva, tem uma série de fatores que a gente vai aprendendo aí, e é muito importante que se fale sobre isso, que as pessoas, elas investem em conhecimento financeiro, em conhecimento profissional, mas não investem no conhecimento em relacionamento, né? Tem essa questão também que a gente já conversou sobre, e é muito gostoso você ter o conhecimento e trazer para si uma responsabilidade da escolha, que aí eu vejo que é o título do seu livro aqui, Escolhas que Machucam, Decisões que Libertam. Me fala um pouquinho sobre as escolhas que machucam e decisões que libertam, a partir de que você traz esse título que chama bastante atenção. Eu já mudei para o livro aqui, não sei se vocês já perceberam, mas me chamou muita atenção, eu acho que vai te chamar a atenção também, acho que vale a pena ler, tá? Depois a gente vai deixar aí como é que faz para você adquirir o livro. Ela vai deixar os dados dela aqui com a gente. E aproveitando, não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar aquele nosso combinado, hein? Curta, no final, se não gostar, você vai lá e descurta, como diz o meu filho, dá um dislike. Mas agora dê um like. Pode responder para mim, por favor, não sei se você entendeu minha pergunta, mas é para você falar um pouquinho sobre esse livro aí, Segura Isso na Mão, que isso é bom demais quando a gente segura o livro assim na mão, né? O meu livro, ele fala
exatamente como a carência nos leva a relacionamentos tóxicos, né? E como romper esse ciclo, que é a história da minha vida. Eu percebi somente depois em que eu já estava no processo já finalizado da minha reconstrução, quando eu entendi que eu já tinha passado por todo o processo, né, e já tinha saído daquele ciclo, que eu vi amigos homens, passando por 3 amigos homens, passando por situações parecidas, e foi o start. Eu falei assim, por que não escrever um livro e por que não ajudar outras pessoas? Porque da mesma forma em que eles estão com dificuldade de sair desse ciclo, até por falta de entendimento, eu também tive, né? Então, nasceu essa necessidade de falar sobre, né, de ajudar outras pessoas com esse assunto. Então foi realmente baseada neles que eu tive esse desejo no meu coração, e reforço, né, o que você já falou. Muitas vezes eu coloco na minha fala o lado feminino, porque é baseado no que eu vivi, mas o relacionamento tóxico, né, não tem gênero, né, parte do homem, parte da mulher, ambos sofrem com isso. Eu acho que os homens têm mais dificuldade de falar sobre o assunto, de expor, de buscar ajuda em terapia, de expor a vulnerabilidade, né? As mulheres têm mais facilidade, as mulheres, elas compartilham isso entre amigas, entre mãe e filha, e enfim, eu acho que mulher é mais aberta a esse assunto. Então, talvez por isso que a gente veja mais, né, mulheres sofrendo com relacionamentos abusivos e não homens. Mas isso acontece de ambos os lados. Então, foi vendo isso que eu falei, eu preciso escrever, eu preciso falar sobre a minha história, eu preciso mostrar para as pessoas o que é um relacionamento abusivo, o que é o ciclo, o que vai acontecer, o quanto é difícil sair, mas que é possível uma reconstrução. Assim como eu passei por essa reconstrução e hoje estou sozinha, mas estou muito bem, né? À espera de uma pessoa que vai me trazer um relacionamento saudável, você é a pessoa que já chegou no processo final, né? Que já passou também e que já está muito bem no seu relacionamento e que você consegue colocar, né, para as pessoas o que o meu livro fala, né? É possível e realmente as pessoas precisam se aprofundar mais. Se aprofundar mais. O que me chamou a atenção aí, e eu achei interessante, quando você falou da solitude, né? E as pessoas têm medo dessa solitude, e muito mais pelo medo da solidão. Que são né? diferentes, né? São coisas diferentes, né? E nem vou entrar nesse contexto aqui agora não, que a minha questão é, quando você fala para mim que hoje você é uma mulher inteira, que hoje você é uma mulher que sabe que não precisa de ninguém, e aí eu trago a consciência da escolha. Como buscar aí, além do processo terapêutico que você já citou, antes do processo terapêutico, há um limbo aí, uma dificuldade, que é até a decisão de buscar o processo terapêutico. Como encarar, ou ter a decisão de encarar essa solidão ou a solitude? Eu acho que a própria dor, né, te traz a força para encarar. Eu acho que quando você chega no fundo do poço e você vê que você está literalmente infeliz, sofrendo, vivendo uma coisa doentia, é o que te dá forças, né, para você encarar e fazer essa busca. Então, esse título ele fala exatamente sobre isso, né? As escolhas que machucam são as escolhas erradas que nós fazemos quando a gente entramos em relacionamentos por carência, são as escolhas de nos mantermos em relacionamentos ruins, né, pelo medo do que vai vir, né, pela frente, pelo medo de encarar, e de fato as decisões que libertam, porque quando você chega a essa consciência e você toma a decisão de se libertar, a sua vida se transforma em outra. E como é para você hoje, assim, a sua vida hoje em questão de, não só em questão de relacionamento amoroso,
hoje você se vendo, se enxergando uma pessoa inteira, a sua vida é mais leve? Muito mais leve, muito mais leve. Quando a gente não precisa de outra pessoa, né, com essa sensação de que a gente precisa de outra pessoa para nos completar, quando nós nos sentimos completos por inteiro, a vida ela é leve, ela tem muito mais sentido. Então hoje eu me sinto, inclusive, muito bem para falar sobre esse assunto, muito disposta a ajudar outras pessoas e eu sempre digo que nada é por acaso, né? Então eu não invalido o que eu vivi, porque eu acredito que tudo tem um propósito. E a minha vontade é que realmente toda essa dor se transforme no meu propósito de vida, que seja falar sobre esse assunto e ajudar quantas pessoas eu puder. Se eu puder ajudar uma pessoa com esse livro, eu já vou me sentir feliz. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu sempre venho trazendo também é o compartilhar experiência. Eu sempre me coloco no lugar de falar como eu fiz e não no como você deve fazer ou como você vai fazer. Eu não me coloco no lugar de professor, de quem vai ensinar algo. Eu me coloco sempre no lugar de, olha, eu fiz dessa forma, né? Porque eu tive a minha percepção e eu busquei as habilidades que existiam em mim e fui desenvolvendo estratégias para que eu pudesse sair daquela situação. Isso não significa que outras pessoas precisem fazer exatamente aquilo que eu fiz, que a situação não é por aí. É por isso que eu falo assim, quando eu ouço pessoas falar assim, eu vou te ensinar como faz. Eu acredito que essa pessoa se coloca numa prepotência tão grande. Sim. Que eu não sei quem será mais prejudicial, se é a situação que a pessoa está envolvida ou quem está falando que vai ensinar, né? Então eu tenho assim uma crítica, mas eu sou meio cético nessa relação, né, e nessa questão. E eu gosto sempre de trazer experiência e falar sobre o que passamos. Isso até mesmo, isso vai nos moldando como nós podemos viver de uma forma onde nós não, fadadamente, nós não traremos aquilo para nós novamente. Sim. Porque esse ato de falar e falar, não que você tenha a necessidade de falar, mas as pessoas perguntam. Hoje, algumas pessoas já me veem como referência em falar sobre relacionamento. Então me procuram, querem ter curiosidades, todas essas questões, porque quando eles percebem no seu modo de falar e quando você fala que há um conhecimento ali, mas há um conhecimento a partir de uma experiência e a partir de estudos também, né? Sim. E é importante esse conhecer sobre todos os assuntos. Mas eu gosto de falar agora, eu vou falar sobre coisa boa, esse negócio de relacionamento tóxico é pesado até certo ponto, né? E aí você falou em trazer a vida leve. Hoje eu trago a minha vida leve e na realidade eu nem sei se eu trago a minha vida leve, porque uma coisa que eu não me preocupo hoje é com o peso da minha vida, se ela tá leve ou não, porque eu tô vivendo. Então, assim, para mim é indiferente. Então, tá leve, né? Qual é a sua visão a partir de ter superado relacionamentos abusivos? Porque, pelo que nós já conversamos, foi mais de um, né? Eu acho que foram 10, 12 mais ou menos que ela me fala aqui, brincadeira. E qual a sua perspectiva hoje para o futuro em questão de relacionamento? De acreditar em uma construção de relacionamento saudável? Olha, eu acredito, como nós já até conversamos, né, fora desse podcast, eu acredito muito num relacionamento saudável, como você disse que você vive hoje, né? São duas pessoas que se completam, são duas pessoas que se respeitam, que se amam, que querem estar juntas, que se sentem felizes e bem, né? Você chegou até a comentar comigo que quando vocês se conheceram, você não pensava em entrar num relacionamento, né, tão logo, porque você tinha recém saído de um relacionamento ruim, mas ela te preenchia, ela te fazia tão bem, né, que fez você ficar, querer ficar. Então eu acho que é isso que eu idealizo, né? Que seja uma pessoa que tenha os mesmos valores de vida, que tenha os mesmos objetivos de vida, né?
porque senão chega uma hora que vai conflitar. São bases importantes que a gente precisa avaliar antes de entrar num relacionamento. Que os objetivos e os valores de vida sejam os mesmos e que seja realmente uma pessoa que permita que eu continue sendo quem eu sou, né? Que eu seja da forma que eu sou, que me ame como eu sou e que a gente possa realmente construir algo juntos com reciprocidade, né? Com respeito. Eu gosto dessa palavra reciprocidade. Uma das grandes questões que envolve aí até mesmo o início de um relacionamento abusivo, duas pessoas se encontram de valores completamente diferentes. Aí, para entrar nesse relacionamento, a pessoa tem aquela paixão, fala amor à primeira vista, mas aquela paixão, aquele fogo que incendeia, e cria-se uma hipótese, idealiza um romance, um relacionamento. Nesse princípio, ao invés de verificar ali se aqueles valores que a outra pessoa está trazendo, se eles são condizentes com aquilo que eu procuro, e se eu ver que não, mesmo apesar da minha idealização, eu falo, opa, é melhor não ir, porque disso eu não dou conta de abrir. A pessoa faz o caminho inverso, porque já idealizou algo. Isso aí eu não gosto, mas muda. Vai mudar. Por amor eu consigo aguentar? Não aguenta. Não aguenta. Não adianta. Não vem com essa história assim, por amor eu sou capaz de tudo. Não, não é. Por amor você vai suportar algo por algum tempo. Mas todo mundo nessa vida tem um limite. Daqui a pouco você está dependendo e não amando. É totalmente diferente. As pessoas precisam ter essa responsabilidade de que não, o amor supera tudo, o amor suporta tudo. Não, você é ser humano, você sofre. O amor, às vezes, ele vai te trazer um sofrimento. E é natural, é uma emoção que ela é uma emoção multifatorial, mas você falar que suporta tudo por causa do amor não se sustenta por muito tempo. Não. E o que eu acho importante é a pessoa já identificar isso logo no começo, né? O meu último relacionamento, ele durou acho que 2 meses e meio no máximo. Porque a gente só conhece o outro no dia a dia, na convivência, né? O namoro, ele é para isso. A minha mãe falava que a gente só conhece o outro quando a gente come 1 quilo de sal junto. Eu vou sugerir para você, depois você vai acabar, eu vou sugerir para você. Na hora que você estiver saindo aqui agora, aproveitar que você está em Belo Horizonte gosta de um bom tempero e tudo, Minas Gerais, né? Compra um pacote de sal, e divide, coloca num prato, convida alguém para dividir um pacote de sal. Tá bom. Continua. Então, e aí a gente conhece as pessoas na convivência, né? A gente conhece as pessoas no dia a dia. E quando eu fui identificando no dia a dia, nessa convivência, de que os objetivos de vida, né, eram diferentes, alguns valores, algumas perspectivas estavam desalinhadas, foi quando eu já identifiquei e falei, não está batendo. Isso lá na frente vai ser um problema. Então, era um relacionamento bom, era uma pessoa muito bacana, que gostava muito de mim, a gente se dava muito bem, não era um relacionamento, era leve, não era um relacionamento que tinha discussões, brigas, nada disso. Mas, como hoje eu busco um relacionamento sólido e eu quero me casar novamente, não tem por que eu ficar empurrando com a barriga uma coisa que eu vejo que não está fazendo sentido hoje e que já não vai fazer muito mais no futuro, né? Uhum. Então eu acho que as pessoas precisam ter muita clareza em relação a isso, né? Eu assisto muito o conteúdo do Lucas Scudeler e ele fala exatamente sobre isso, inclusive ele fala que as pessoas não deveriam, nos 3 primeiros encontros, ter relação sexual e, se puder, inclusive nem se beijarem, não terem contato físico, porque ele fala exatamente sobre isso, que você precisa de um tempo para conhecer a pessoa, para conhecer sobre religião, sobre política, sobre objetivos, sobre valores, sobre pontos que serão importantes lá na frente, porque ele fala assim, a maioria das pessoas hoje se conectam
pela química, pela física, e acaba criando um vínculo e um vício por esse motivo. E aí elas ignoram os outros. E aí ela cria ali uma dependência química, física com aquela pessoa, aquele contato que ela gostou e que ela quer estar outras vezes, e ela começa a ignorar os outros fatores importantes que ela acha que pode mudar. Ah, mas hoje os nossos valores não são os mesmos, mas eu posso mudá-lo. Hoje os nossos objetivos não são os mesmos, eu vou convencê-lo. E não é assim que funciona. Ele fala muito sobre isso e eu sou uma pessoa que concordo, né? Então eu acho que essa consciência da escolha já deve vir logo do início, né? Você tem que estar aberta realmente a tudo que você deseja e necessita para a sua vida. Você tem que entender que aquilo está alinhado, senão não vai dar certo. Exatamente. É um ponto interessante que eu notei na sua fala aí, é de que você iniciou um relacionamento que aparentemente estava 10, estava bom em algumas questões, entretanto, alguns valores não batiam e algumas questões não eram aquilo que você desejava e almejava para o futuro e entendia que aquilo traria um conflito. E aí, quando você, de fato, vai e resolve e decide por não continuar, é uma decisão extremamente consciente e consciente a partir de uma pessoa que está, que tem ali o resgate da sua própria identidade, se pensando num passado que teve de uma dependência emocional, de um relacionamento tóxico. E é interessante, por que eu estou trazendo isso? Para as pessoas entenderem que há de fato essa recuperação, né? Porque se você vive hoje num ambiente totalmente tóxico, onde você é dependente e você sente esse medo de sair pela dor que vai causar, essa sua recuperação, ela só se dará se esse vínculo se quebrar. Foi a primeira vez na vida que eu percebo que eu tomei uma atitude totalmente baseada na razão e não na emoção. Porque a Michele do passado era sempre baseada na emoção. Se você tivesse que falar uma coisa para a Michele do passado, aquela Michele que estava lá fazendo força para acreditar que aquilo era mentira, onde estava escancarado que era verdade. Nossa, que pergunta difícil. Se vira para responder, eu gosto de pergunta difícil mesmo. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para a Michele do passado? Aquela Michele que fazia questão de, mesmo ela enxergando a verdade, ela fazia questão de não acreditar naquilo e dizer que era mentira. Olha, eu não sei se se encaixa exatamente na sua pergunta, mas eu acho que o que faltava muito na Michele do passado, que eu teria dito, era para ela reconhecer o seu valor e o seu amor próprio. Eu acho que faltava amor próprio. Faltava amor próprio? Ô Silvio, eu vou conversar com você agora, você aí de uns 8 anos atrás, 9 anos, corrigindo aqui, 9 anos, porque de 8 anos atrás, estava começando o caminhão bonitona ali. Se eu tivesse uma conversa com o Silvio de 10 anos atrás, eu falei, cara, mas que besta que você tá, hein? Não, você não consegue enxergar isso, não tá escrito na sua cara, você tá vendo, você tá enxergando, e por que você tá insistindo em falar que não é? Você tá vendo que... E é assim, gente, quando eu paro pra pensar hoje, por exemplo, se eu tivesse encontro com aquele carinha do passado, ele tava alinhado comigo, né? Dá vergonha, né? Da gente lembrar, né? De que a gente suportou. Na realidade é uma mistura, não sei se... Vergonha eu não sei se eu teria, mas eu tiraria um sarro dele, que eu sou zoeira pra caramba, assim, você é besta demais, não é não, gatinha? Gente, hoje, assim, corta pra mim aqui. Hoje eu estou aqui conversando com a Michele Krieger. Falei certo? Krieger, falou. Conversando aqui com a Michele Krieger, mas uma das coisas que me traz bastante emoção hoje e bastante felicidade é que hoje a minha esposa conseguiu vir aqui no estúdio me acompanhar, gravar. Ela está aqui na plateia aqui. Nós temos outro convidado que é muito gente boa também aqui, que está nos acompanhando. Mas eu vim feliz hoje, né? Até falei com ela, falei, não, estou muito feliz porque você está indo. Porque a minha esposa, ela é mais dos bastidores, né? E não é por isso que ela não é uma parte essencial disso que eu faço, de vir aqui e falar, porque ela é quem me sustenta, ela que me traz insights para isso. Eu sou um cara extremamente apaixonado pela minha esposa, eu sou um cara que
eu escolho estar com ela todo dia, eu escolho amá-la todos os dias. Eu lembro que quando nós estávamos, eu acho que eu comentei com você, eu lembro que quando estávamos no princípio do nosso relacionamento, uma pessoa chegou a nos confrontar. Eu quero ver isso daqui tantos anos, daqui 2 a 3 anos eu quero ver. Eu respondi para ele que não, eu não me preocupo com daqui 2 ou 3 anos, porque eu me preocupo com o agora, eu quero estar bem agora. Eu estando bem aqui agora e escolhendo estar bem hoje, eu estarei bem daqui 2 a 3 anos. E eu nem vou falar o que me perguntaram no dia do meu casamento. Posso falar? Melhor não? Pode? Curiosidade. Gente, uma pessoa, no dia do meu casamento, né? Deixa eu ver se eu posso. Eu prefiro não falar. Só suspense. Vai deixar a gente curioso? Agora fala, ela autorizou. Né? Ela autorizou. Uma pessoa virou para mim e perguntou assim, eu sempre fiz questão de elogiar a minha esposa. Qualquer ambiente que eu estiver. A minha esposa, mesmo ela não estando presente comigo ali, ela se faz presente porque eu a trago comigo, né? E aí eu falando sobre ela, sobre o que nós queríamos construir como relacionamento, né? E como era, a pessoa no dia do meu casamento virou assim, mas vem cá, e você acha que vai ser sempre assim? Gente, eu não vou falar a resposta que eu dei não, que foi delicada a resposta que eu dei. Eu falei, claro que não vai ser sempre assim, porque o nosso objetivo é nos melhorarmos a cada dia. Exato. E ruim seria se eu esperasse que fosse sempre assim. Nós somos seres humanos e vamos evoluir. Nós estudamos isso, nós sabemos o quanto as pessoas são diferentes, né, Silvio? E, o jeito em que eu me sinto amada não é o jeito que você se sente amado, nem o jeito que ela se sente amada. Então, essa questão de você, como você expressa o seu amor, como você recebe amor, temperamentos, a gente sabe que tem N fatores que envolve seres humanos diferentes convivendo debaixo do mesmo teto. Mas eu acredito que é justamente esse querer fazer dar certo, esse querer ser recíproco, querer entender essas diferenças e todos os dias ajustar as diferenças para que tudo se torne mais fácil, que faz um relacionamento dar certo. O difícil é quando as pessoas se fecham, eu sou assim, e se quiser, eu vou continuar assim, que goste ou não, e eu não vou mudar. Então, algumas pessoas têm essa barreira, né, de entender que algumas pessoas são diferentes e que a gente precisa ajustar no dia a dia, né? Os conflitos vão aparecer, as diferenças vão aparecer, mas é exatamente o querer fazer dar certo que muda tudo. Eu sempre falo, toda oportunidade que eu tenho, eu falo que, minha esposa até brincou comigo, você gosta dessa palavra? Eu falei, não, ela surge. O que denotará um relacionamento, se ele será saudável ou não é nem se há ou não conflitos. É como as pessoas dentro daquele relacionamento resolverão esses pequenos conflitos. Então, isso que ditará o ritmo desse relacionamento, a maneira com que esses conflitos são resolvidos. E tem muitas pessoas que elas não entendem essa questão de procurar resolver um conflito sem gerar um outro conflito. Às vezes, a resolução, a tentativa de resolução daquele pequeno conflito gera uma briga homérica e aí um vai ficar mal com o outro, não por aquele pequeno conflito que surgiu antes, mas pelo que foi dito dentro daquela tentativa de resolução, e aí que chutou o balde mesmo. E aí que entra a necessidade da terapia, né? Quando a gente fala e repete que terapia é vida, é justamente por causa disso, né? Porque muitas pessoas só entendem na terapia essas diferenças, né? E conseguem ajustar a maioria delas, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem uma noção, um entendimento, não tem estudo, né, a respeito, como a própria Chris Schumann fala, né? A gente estuda para ser quem a gente é profissionalmente, a gente estuda na questão da espiritualidade, lê a Bíblia, está sempre ali na igreja estudando sobre a palavra muitas vezes, mas a gente não estuda como se relacionar com as pessoas, a gente traz
traços da nossa própria personalidade junto com crenças que a gente traz da nossa família, né? O que a gente viu, né, dos nossos pais, dos avós ou de amigos ao redor, né? Então a gente cresce acreditando que muitas coisas são daquele jeito, muitos mitos, muitas crenças, porque é o que a gente viu. Mas as pessoas não estudam e não entendem. E a terapia vai trazer esse entendimento, né? A terapia vai trazer esse entendimento. O que você entende, assim, de que maneira você está vivendo ainda que você ainda não entendeu que é natural a gente procurar aprender hoje? Sobre diversas coisas você procura aprender. E seria ruim você aprender a conviver, e eu falo conviver no bom sentido, aprender como conviver com a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, para construir uma família. Você se acha demonstrar vulnerabilidade se você decidir procurar aprender como fazer isso? Qual o problema de você ir procurar uma terapia de relacionamentos? Vai esperar quando o relacionamento estiver na UTI para procurar uma terapia? Aí depois, Michele, uma coisa que eu sempre falo, desde que eu optei, né, e decidi trabalhar com relacionamentos, tem algumas pessoas que me falam, mas a terapia de casal faz o casal separar. Não, a terapia de casal não faz o casal separar. E aí eu fiz uma pergunta para um dia, a jornalista estava me entrevistando, falando sobre essas questões, né? E eu perguntei para ela onde há o maior índice, o maior volume de óbitos, num CTI de um hospital ou numa clínica onde as pessoas vão fazer check-up. No hospital, o índice de mortalidade é muito maior, porque a pessoa já chegou ali comprometida. Na clínica, a pessoa está buscando um processo de evitar que venha acontecer algo. É o antecipar um diagnóstico, é o prevenir. E aí está a terapia de relacionamento. Ela precisa ser para prevenir. Agora, quando você traz seu relacionamento já morto, querendo que o outro salve, não vai. E eu acho que precisa ter muita consciência de algumas pessoas que muitas pessoas gostam de jogar sempre a culpa nos outros, né? Enxergar sempre o problema no outro. Eu acho que é importante ter esse autoconhecimento e entender que a mudança começa por nós. Além de autoconhecimento, eu trago ainda, complemento, um alto senso de responsabilidade, porque eu terceirizar a culpa é muito bom, é muito confortável para mim. Quando eu falo que a outra pessoa é culpada daquilo que está acontecendo, para mim fica mais confortável. E eu não trago nem a questão de culpada, responsável, né? A culpa, ela traz um peso naquele relacionamento. Mas eu falo o seguinte, quando eu responsabilizo a outra pessoa, eu me coloco no lugar de grandioso e a outra pessoa que é responsável por causar aquilo, mesmo que o comportamento tenha sido meu. Então, quando há um alto senso de responsabilidade, eu entendo que aquilo que eu fiz é que causou algo desconfortável. Então, eu entendo que a mudança precisa partir de mim. E não há nada de errado em você perceber que em algum determinado momento você se encontrou vulnerável e está ali causando um sofrimento, um adoecimento naquele relacionamento. Eu costumo sempre dizer que toda ação tem uma reação. E isso a gente consegue colocar em relacionamentos também, né? Porque muitas vezes algo que eu fiz fez com que o outro tivesse uma reação que eu não enxerguei o que eu fiz, mas eu só enxerguei a reação dele, né? Então, quando a gente se abre para realmente entender essas coisas, que eu acho que vem a mudança. Falar sobre relacionamento é muito bom. O ruim é quando a gente é limitado por um tempo, que inclusive está chegando ao fim, e a gente precisa fazer, enquanto eu bebo uma água, você faz o seguinte, ó, curte, compartilha, porque vale a pena. E também, se precisar, quiser conversar, a gente costuma dar algumas consultorias gratuitas, a gente não liga, não, a gente gosta de falar sobre isso, né? Chama a gente aí, a gente troca ideia, a gente conversa, porque vai que a partir de uma consultoria gratuita, você resolva fazer terapia de relacionamento e salva esse relacionamento seu antes de ter um conflito, menino. Por favor,
curta, compartilha. E agora, antes de fechar, me empresta esse livro aqui. Vamos falar aonde encontra esse livro? Nós vamos falar aqui, eu tenho que falar, porque eu gostei desse título. Escolhas que machucam, decisões que libertam. Escolhas que machucam, decisões que libertam. E é isso mesmo. Todos os nossos resultados, eles vêm a partir das escolhas que fazemos. E a partir de entendermos que essas escolhas e o resultado delas é de nossa responsabilidade e não responsabilidade dos outros. Quem quiser comprar esse livro seu, vai comprar onde, Michele? Está disponível à venda no Amazon, no site Estante Virtual. E a gente pode deixar o link, né, para facilitar? Pode, vai deixar, aqui eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar a sua compra. E nós vamos fazer um corte pro Instagram também, né? Tem um link no Instagram dela. E aí a gente vai deixar um link no Instagram também, porque agora no Instagram pode deixar link para quem é verificado. Ela é verificada. Gente, o livro é muito bom, né? Eu dei uma lida aqui na capa e é realmente muito bom. Eu sou suspeito para falar de livro, que eu não vou nem falar dos livros que eu tenho escrito aqui, não. Escolhas que machucam, decisões que libertam. Adquira já o seu exemplar. Esse daqui já é meu, tenho quase certeza disso. Não ganhei eu ainda não, mas vou ganhar. Com certeza. Ô Michele, agora para a gente finalizar, qual mensagem você teria para falar para aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho mais sobre relacionamento? Eu acho que a mensagem que eu teria dito para a Michele do passado, para aprender a se amar em primeiro lugar. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se ama, que ela tem o amor próprio, que ela tem entendimento do valor que ela tem, né, de que nós não viemos para sermos infelizes, para sofrer, né, que nós estamos aqui realmente para sermos amados, eu acho que a pessoa começa uma mudança de chave dentro dela. Eu quero explorar um pouquinho mais. Nós ainda temos um tempinho, porque a gente é de casa. O que você falaria para aquela pessoa que conturbou um relacionamento o tempo inteiro? E aí esse relacionamento chegou ao fim. E ela insistentemente tenta reatar esse relacionamento. O que você falaria para uma pessoa dessa? Uma pessoa que sofreu com... Não, a pessoa que foi abusiva. Ah, a pessoa que foi abusiva. Dá um recado para essa pessoa Meu abusiva. Meu Deus! Porque hoje você é uma pessoa inteira e você pode falar. Caramba, é difícil dar um recado para as pessoas abusivas, né? É? É. Oxe, eu entrego. Entrega, então. Chuta essa bola por mim. Agora vou falar com você que sempre se comprometeu em fazer do seu relacionamento uma bagunça. Acorda. Não adianta mais hoje você mandar flores, não adianta encher a caixa de mensagens de arrependimento, não adianta mais você fazer isso. Uma pessoa que foi a vítima e a partir do momento que ela decidiu não estar mais naquele lugar, ela não estará. Acorda. Ainda dá tempo de você aprender, mas não com essa pessoa com que você se machucou. Dá tempo de você aprender para construir uma vida mais saudável depois com outra pessoa, né? Mais uma vez, acorda. Faz isso por você e vai viver sua vida. E é desse jeito que eu venho aqui agradecer. Michele, muito obrigado por esse papo. Agradecer a nossa plateia, nosso amigo misterioso ali, que eu conheci, a minha digníssima esposa que veio aqui me acompanhar, foi um privilégio muito grande você aqui. E mais uma vez, Michele, muito obrigado por ter viajado tão longe, né? Ali do lado, mas é longe. Para vir aqui para a gente bater esse papo e esperamos aí trazer mais coisas para vocês. E tem novidade. Em breve vocês verão novidades que nós estamos aí montando uma parceria e nós faremos um evento para vocês, mulheres e homens vítimas de relacionamentos abusivos. E se vocês quiserem trocar ideia com a gente, tenha medo não, chama a gente tá aqui para conversar mesmo, a gente gosta disso, gosta do que faz e ama o que faz. Ó, beijo, tchau, obrigado.